Muitas famílias naquela época utilizavam desse instrumento e colocar os filhos para estudar fora, principalmente na Europa, na França, como um chamado banho de civilização, como se eles viessem banhados, né, limpos de uma nova cultura, que se estendia por todas as famílias, né, da elite. Enfim, as pessoas chamadas de boa sociedade eram manipulizadas de dois atributos fundamentais da época, conferidos na Constituição de 1924, liberdade e propriedade. Confundindo-se na elite política, pretendia estabelecer um modelo de país diferenciado ao alcance da maioria da população que não tinha acesso à educação escolar e era pobre, escravo e ninja. Então, assim, era uma distinção tão grotesca dentro de um cenário político que era como se retratar uma sociedade adversa a toda uma realidade brasileira que se vivia. A nossa Constituição de 1824, ela tinha como legitimidade a liberdade e a prosperidade, né? A liberdade e propriedade. Essa relação não alcançaria, essa boa sociedade não alcançaria o título às pessoas que eram com nível de escola básico, né? Quando se tinha acesso à escola básica, pobres, escravos e índios, porque essa era a construção do Brasil no segundo reinado. A política externa do Brasil imperial, ela consistia, de modo geral, no reconhecimento da independência, né? A relação do Brasil com a Europa eram cordiais, de proximidade, especialmente com a Inglaterra, claro e evidente, porque a Inglaterra recorria a todas as alegações de condições, né? Condições que impregnavam o Brasil, em decorrência do valor que foi tomado para que a independência fosse constituída, que era em relevância ao que chamamos hoje da dívida externa, reconhecendo a independência por parte do governo português e de outros países europeus, e que nada disso poderia e deveria ter acontecido, né? Para esse reconhecimento, o governo português exigiu compensações financeiras. Como o Brasil não possuía o valor exigido, os banqueiros ingleses completaram 2 milhões de libras esterlinas para que o Brasil pagasse a Portugal para a perda da colônia. Isso aqui, na verdade, foi um ganho, né? Dom Pedro I, quando faz essa extensão dos 3 milhões de libras, não são 2, é 3 milhões de libras tomados à Inglaterra para extinguir, para retirar o Brasil como colônia, ele ganha o título no Brasil como um imperador. É interessante pensar como a mentalidade do brasileiro, ao longo de 1822 até o século XXI que estamos, ele não conseguiu acompanhar, porque o brasileiro ainda consegue ser enganado politicamente falando, né? É o retrato dos golpes que vem sofrendo ao longo da história, em que, em decorrência disso, ainda articulou e colocou Dom Pedro I como seu excelente imperador, né? Não sabendo eles que, a partir daquele momento ali, ficavam livres de Portugal, entre aspas, e a partir dali estavam condenados a todos os fatores impregnados e condições da Inglaterra, não somente dela, como de outros países. Em troca dessas intermediações, o governo brasileiro assinou com a Inglaterra, em 1827, um tratado de renovação, a revisão dos tratados comerciais de 1810, estes que passariam a valer por 15 anos, e a convenção que estipularia os anos de 1930, a extinção do tráfico negreiro. Então, a todo momento, é tanto que a partir de 1831, houve vários bombardeios por parte da Inglaterra aos navios do Brasil, né? Em contradição à realidade do tratado que foi assinado em 1850, que é Eusébio de Queiroz, a Lei Eusébio de Queiroz, que, de certa forma, extingue, né, o processo do tráfico negreiro. Mas sabemos que há uma condição política por trás de tudo isso. Apesar do Brasil não ter cumprido a determinação de extinguir o tráfico negreiro, as relações com os ingleses foram tranquilas até 1845, quando esses pressionaram e acabaram com o tráfico. Só que o livro didático, ele não relata como foi que acabou. Dentro do processo histórico, a Inglaterra começa a bombardear o Brasil, a ter naufrágios, muitas famílias perderam a vida, né? Os coronéis eram colocados contra a parede, bem como todos aqueles. Para vocês terem ideia, o mesmo valor de punição a um coronel que comandava uma navegação